mim sentir aí a posição de vocês. Agora está gravando, tá ok, gente? Muito bem, gente. Dentro da nossa parte aí que a gente vai comentar, a gente vai começar falando de SNA, né? Sistema Nervoso Autônomo, simpático, parasimpático. Alguém já falou disso com vocês? Principalmente a fisiopato? O professor Paulo já falou. Você sabe me dizer o que foi dito? Em geral? Olha, professor, não sei lhe dizer, é muita matéria dele. Então, acaba que a gente lembra o tema, só que o que foi dito não tem como, só revendo a aula novamente. Isso me complicou um pouco, porque quem dava a fisiologia era eu. Então, eu preparava, certo, vocês para a farmacologia. Agora, com a fisiopato, aí foi para o Paulo, e aí eu fico sem ter um pouco essa... Apesar de a gente conversar, mas fica meio... Né, não sabe até que nível que foi dito. Então, a gente vai começar a falar o que eu observo. Você fala, professor, não sei o que é isso. Gente, pergunte, a gente para e explica, tá ok? Como eu já disse, é só falar, é perguntar a qualquer momento, não tem problema nenhum, ok? Estamos aqui para conversar e tirar todas as dúvidas, beleza? Quem cala, consente. Ótimo! Muito bem. A gente vai começar a falar, então, do sistema nervoso autônomo, né? Que é um sistema nervoso, né? Então, ele tem uma conexão central, sim, tem, mas a ação dele, o efeito dele, é percebido aonde? É percebido na periferia, né? Ele sai do centro, mas a ação dele se dá a nível periférico. E o sistema autônomo, ele acaba controlando, regulando as nossas ações fisiológicas, as nossas ações orgânicas, né? E isso, então, eu preciso ter. Para ter esse controle sobre as ações fisiológicas, orgânicas, eu preciso ter um que aumente a ação e outro que diminua, né? Aí eu vou ter o quê? Vou ter um ponto de equilíbrio. É isso que o autônomo faz, ele controla, regula, e para isso ele precisa ter dois ramos, duas vias. E por isso que ele é composto pelo o sistema autônomo simpático e sistema autônomo parasimpático. Não é isso? São duas fibras, são duas vias. Tudo bem, gente? Até aí? Sim, professor. Beleza. Eu vou pedir para vocês 2 minutinhos, só 2 minutinhos, que eu preciso descer, que os funcionários estão chegando, eu vou só abrir a porta e eu já volto, ok? Por favor. Tá bom. 2 minutinhos.
Muito bem, pessoal. Desculpa, cheguei. Então, continuando, eu tenho aí o simpático e tenho o para. E essas duas fibras são importantíssimas, né, para a gente controlar as nossas ações, o nosso fisiológico. Exemplo, eu subi a escada agora correndo. O meu coração parece que foi lá na boca, né? Quem... Tá vazando água ainda no pano. Vou até gravar, viu? Depois eu deixo. Tá? E acho que o outro cano ele não fechou. Quem que foi o responsável aí, né, por aumentar a frequência cardíaca? Simpático, né? À medida que eu tive um aumento da frequência cardíaca, eu tive que ter um aumento da circulação, mas eu preciso ter também um aumento de oxigenação, né? Então aí a ventilação também vai aumentar, por isso que a gente fica ofegante, né? O aumento da ventilação, certo? Tudo isso é simpático. E o parasimpático, ele vai fazer praticamente, quase sempre, o inverso do que o simpático faz. Nem sempre, tá? Na grande maioria. Então, são duas fibras, tá? Que vão, normalmente, para o mesmo ponto para equilibrar, controlar a ação fisiológica. Essa fibra, a gente vai ver na nossa próxima aula, que ela sai lá da medula, né? Sai e tal, ela faz uma sinapse e tal, e chega até um dado órgão. Nesse órgão, ela faz o quê? Faz uma sinapse, né? Sinapse com o órgão. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. Em uma sinapse, o que é uma sinapse? O que eu tenho na sinapse? Realmente, vocês estão aí me ouvindo ou só abriram aí o computador e voltaram a dormir? Eu entendo como liberação de mediadores químicos, que é uma forma de comunicação celular. Conexão de mediador químico, deixa eu ler aqui também, uma conexão com receptor lá de alguma coisa. Muito bem. Então, se eu tenho uma sinapse, né, eu vou ter duas coisas importantíssimas, que nós vamos ver muito isso. Primeiro, mediador, né? Se eu tenho sinapse, eu preciso ter o mediador. Se eu tenho o mediador, para fazer qualquer tipo de ação, qualquer tipo de efeito, o mediador, ele precisa se ligar a um receptor. Tá? Então, aí, são as duas coisas importantíssimas, o mediador e o receptor. Tá? Nós, na farmacologia, a gente vai trabalhar muito, gente, principalmente com o receptor. Mas a gente vai também ter que trabalhar com o mediador, muitas vezes.
ok? Principalmente em SNA, e a gente começa sempre a farmacologia pelo SNA. Eu já vi algumas instituições começarem a farmacologia pelo sistema cardíaco, respiratório, sabe? Mas modesta parte, são pessoas que não têm um bom conhecimento na farmacologia para fazer um programa desse. E por quê? Porque o SNA é a base de toda a farmacologia. O SNA, ele vai para o nosso organismo como um todo. Então, se eu tenho um bom conhecimento do SNA, as outras classes farmacológicas vão ser mais suaves, mais tranquilas. Para mim entender uma parte cardiológica, eu preciso, antes, saber o SNA. O respiratório, a mesma coisa. Então, é importante esse SNA. Então, gente, mediador e receptor. Eu disse para vocês que o SNA, composto aí, né, por duas fibras, simpática e parasimpática. E as duas vão quase que ao mesmo tempo para o mesmo órgão, para ter efeitos opostos entre elas, né, a controlar. Bem, agora, eu disse que parte do nosso centro, mas o efeito é percebido na periferia, certo? Quando eu falo do efeito percebido na periferia, eu estou me referindo a quê? A frequência cardíaca, a respiração, a vasoconstricção, vasodilatação, a minha pele, né? Eu estou percebendo ações fora do meu centro, no nível periférico. A pressão arterial, né? O rim, certo? É isso que eu estou me referindo de efeito periférico. E o efeito periférico é dado através do mediador e através do receptor. Ok? Então, por isso que eu preciso conhecer o mediador e conhecer o receptor. Bom, mas antes de falarmos do mediador e falarmos do receptor, o SNA, as fibras simpáticas e parasimpáticas, elas têm algumas particularidades, né? Por exemplo, a fibra simpática, tá? Ela é uma fibra de, eu diria assim, ativação. E o parasimpático já é uma fibra de recomposição. Bom, vamos lá então. Se o simpático é uma fibra de ativação, eu preciso estar mais ativado, mais atento, mais estimulado. Em que período do dia? O dia em 24 horas. Qual o período dessas 24 horas que eu preciso ter esse sistema ativo? Vamos, gente. Durante o dia. Muito bem. Durante o dia. De manhã, à tarde, tá? Durante o dia eu preciso ter estímulo. Então, o simpático é um sistema que predomina durante o dia, tá? Ele é predominante durante o dia. Já o parasimpático é um sistema de quê? De recomposição.
Então, se ele vai recompor as minhas forças, energias, eu vou recompor quando? Vou recompor à noite. Então, o parasimpático é um sistema que predomina à noite. Tá? Durante a noite, eu tenho aí o predomínio da atividade parasimpática. Ok? E a gente começa a entender algumas coisas fisiológicas com isso. Por exemplo, o parasimpático, ele provoca broncoconstrição. O simpático, ele provoca broncodilatação. Então, se eu tenho broncoconstricção, eu estou sujeito a ter mais o quê? Mais tosse, mais falta de ar. Aqui no nosso grupo, tem alguém que tem asma? É bronquite? Tem alguém? Tayane? Tayane, qual é a pior hora da crise de asma para você? Quando que ela ataca? À noite, né? Quem tem asma, à noite é uma tristeza, né? Aquela sensação de falta de ar, aquele aperto, né? Só quem tem sabe como é. É desesperador, né? Então, pior à noite. Por que à noite? Porque à noite, e quem tem asma já tem os seus brônquios hiperativos, né? Contraídos, e à noite o parasimpático vem e contrai mais ainda. Então, as crises são muito piores à noite. Tá? Uma outra coisa, as cólicas. Cólica, qualquer tipo de cólica, à noite é terrível, é pior. Por que pior? Porque, principalmente cólica intestinal, tá? Onde há um predomínio muito grande da atividade parasimpática, né? Então, cólica intestinal e diarreia à noite é pior. Então, a gente tem esse predomínio, né? Predomínio. Muito bem. Simpático de dia, parasimpático à noite. Aconteceu já vários casos, né? Antigamente, bem lá atrás, de pessoas terem sérias complicações até irem a óbito por uso de inalação, né, para asma, para bronquite. Antigamente se usava muito, né, o inalador em casa, né, usava aquelas gotinhas de Iberotec e tal, atrovente, e quem tem crise, ele quer sair daquela crise, né, e não vê muito bem as doses, né, então coloca muita dose lá, pau, aí o coração começa a acelerar muito, aí amanhece o dia, o parasimpático diminui e o simpático aumenta. E o simpático vai aumentar o quê? Vai aumentar mais ainda o trabalho cardíaco. Aí dá uma taquicardia, arritmia e parada, né? Então, é bom a gente saber o predomínio, né, desse sistema. Bom, existe uma outra diferença entre o simpático e o parasimpático, que é quanto à ação deles. O simpático, gente, ele tem a característica, as fibras. As fibras simpáticas, ela sai da medula, né? Ela sai da coluna, e em paralelo à coluna, existe uma rede de gânglios.
E essas fibras simpáticas, elas saem e já fazem uma conexão direta com essa rede de gânglios. Se faz uma conexão com uma rede de gânglios, toda a fibra simpática fica o quê? Interligada. Interligada. É a mesma coisa que eu pegar uma extensão, né, onde tem vários pontos, e eu colocar lá a televisão, a geladeira, o ventilador, colocar tudo no mesmo ponto. Se dá um curto, acontece o quê? Queima tudo ao mesmo tempo. Certo? O simpático é desse jeito. Os simpáticos são fibras que estão interligadas. Então, quando eu tenho né, um estímulo simpático, tá? Eu tenho todas as ações simpáticas ao mesmo tempo. Quando a aula era presencial, ficava mais fácil eu dar um exemplo, né? Essa hora, se o pessoal estava quase dormindo, eu chegava e dava um tapa forte na carteira dele, ele dava um pulo, né? Sempre alguém dá um pulo, né? Então, o que é? Um susto, né? O susto é bem típico de efeito simpático. O susto é a manifestação simpática. Quando alguém leva um susto, o que você acha que acontece com a pessoa? O que você consegue ver nela? A primeira coisa, como é que fica a aparência dela? A pele. Perceberam isso já? Branca. Muito bem, exatamente isso, Bruno e Gabriel. A pessoa fica pálida, branca. Por que fica pálida e fica branca, gente? Fica pálido e fica branco porque quando você leva um susto, tá? O organismo vai te preparar para você se defender desse susto. A gente chama isso de fuga, né? Te prepara para uma fuga, certo? E se ele vai te preparar para uma fuga, você vai precisar o quê? Irrigar muito bem os seus músculos, certo? Então ele pega todo esse sangue que está na periferia, que está só te corando, tira ele aqui da periferia e te manda para os músculos. Então, a gente fala, ele te provoca uma vasoconstricção periférica. Nessa vasoconstricção, deixa você pálido, branco, tira tudo aqui e volta. E no seu músculo, ao mesmo tempo, ele está provocando uma vasodilatação. Aí eu abro um parêntese, certo? Aqui. E prestem atenção para a gente já ir entendendo isso. Como que a mesma fibra simpática, a nível periférico, vai gerar vasoconstricção. Mas no músculo vai gerar vasodilatação. É simpático, é a mesma fibra. O que muda? Alguém sabe me responder? O que muda? Se o estímulo é o mesmo, o nervo é o mesmo, e por que eu tenho efeitos diferentes? Ah, muito bem, Tayane. Receptor. O receptor é que muda. E mudando o receptor, muda a resposta. A nível periférico, a gente vai ver isso nas próximas aulas, eu tenho o receptor alfa, os nossos vasos. E a alfa vai fazer vasoconstricção. Já no músculo do vaso, tá? Desculpa,
o vaso do músculo esquelético, o receptor é beta 2. E beta 2 é sempre relaxante. Então, ele vai provocar vasodilatação. Viu? Então, o susto, o nosso organismo vai te preparar para a fuga, você precisa estar com seus músculos muito bem irrigados. Então, vasoconstricção periférica, alfa, e vasodilatação muscular, beta 2. Ok? Bom, mas não adianta eu ter vasoconstricção, vasodilatação, e a circulação estiver lenta, né? Então, para isso, eu preciso ter, ao mesmo tempo, o quê? Taquicardia. Para quê? Para acelerar esse fluxo. Acelerar, para tirar rápido e mandar rápido para o meu músculo. Então, o meu coração vai disparar. Por isso que no susto você tem taquicardia, aumento da frequência. Então, a fibra é simpática, que vai para o coração, vai liberar lá o mediador, vai se ligar ao receptor, que o coração é beta 1, e vai aumentar a frequência cardíaca. Muito bem. Só isso basta eu ter a circulação e ter sangue indo para o músculo? Não basta. Eu preciso ter sangue, mas eu preciso ter o quê? Oxigênio nesse sangue. Não é? O meu músculo, ele precisa de O2 como fonte de energia. Então, eu preciso o quê? Aumentar a minha frequência respiratória. Por isso que você fica ofegante. Exagerei. Então, para quê? Aumentar a ventilação, para aumentar a oxigenação. Fibra simpática, receptor beta 2. Certo? Para ter broncodilatação e aumentar a ventilação. Certo? Uma outra coisa que você percebe olhando bem. O que você percebe olhando bem aquele paciente com susto? Alguém sabe? Mais uma coisa que você percebe que a pessoa está assustada? A pupila dilatada? Pupila dilatada, perfeitamente. Midríase, né? Midríase. O olho estala, né? Midríase. Certo? Muito bem. Por que, gente, midríase? Para aumentar o teu campo de visão. Ele já te preparou o seu músculo, né? Com muito sangue, energia. Para quê? Ou para você enfrentar, ou para você dar no pé, fuga, né? E aí, o quê? O aumento de visão fica mais fácil para você se defender ou ver para que lado que você vai dar no pé, né? Então, a midríase é campo de visão. Um outro efeito que aparece, mas não é muito nítido, tá? É ereção dos pelos. Os pelos que nem gato, assim, né? Que é para aumentar também a sensibilidade periférica. Né? Então, vejam, tudo isso o que eu falei, vasoconstricção periférica, a pessoa fica pálida, vasodilatação do seu músculo, taquicardia, ofegante, midríase, tudo isso acontece junto ou vai acontecendo devagar? No susto. Tudo junto, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, isso é ação simpática. Ação conjunta. Eu tenho um estímulo simpático, central,
eu vou ter todos os efeitos ao mesmo tempo. Ok? Aí, você viu que não era nada. Era um amigo só te pregando aí uma peça, um susto. Você caiu no susto dele, né? A peça dele. Aí você vai ver que não é nada, você começa o quê? A relaxar. Você começa a se recompor, né? Aí, nessa fase de recomposição, é que entra o sistema parasimpático. O simpático foi ativação. Ativou tudo junto. Aí, quando você viu que não era aquilo nada, aí o simpático faz o quê? Pom, diminui. E aí começa a entrar em ação o parasimpático. Só que o parasimpático, gente, ele tem a característica de fibra isolada. Sai uma fibra aqui do nosso crânio e vai direto para o órgão. Sai uma outra fibra da região sacral e direto para o órgão. As fibras não interligam. As fibras do parasimpático são fibras isoladas. Então, o efeito do parasimpático é isolado, individual. Por isso que a recomposição do susto é parasimpático. Vamos entender isso. Você teve aquele susto, ficou pálido, é taquicárdico, está ofegante, né? Aí, pronto, passou, acabou. Será que você volta ao normal também, tudo junto? Não volta, né? Já antecipo, não volta. Você vai voltando cada coisa a seu tempo. Você olha para ele e fala, nossa, a sua cor já melhorou, você está mais corado. Aí ele fala, mas eu ainda estou ofegante, o coração está batendo forte ainda. Aí, daqui a pouquinho, já melhorou a respiração. Nossa, mas o coração ainda está saindo pela boca. Não é mais ou menos isso que acontece? E, então, isso é o quê? É o parasimpático agindo isoladamente. Ele vai corrigindo as coisas, cada coisa a seu tempo, de forma individual. Certo? Por isso que você não retoma ao fisiológico normal ao mesmo tempo. Então, essa diferença, gente, tá? Que eu quero deixar bem claro, entre a ação simpática e a ação parasimpática. Ok? Professor, eu posso fazer uma pergunta? Lógico, à vontade. Quando o sistema simpático prepara a gente para uma fuga ou para uma reação, no caso da reação, ela pode ocorrer meio que automaticamente, sem a gente ter pensado muito para isso ocorrer? Excelente pergunta, muito bem. Eu tinha até esquecido de falar disso, olha só. Muito bem, obrigado. Gente, por que chama sistema nervoso autônomo? Por que o nome autônomo? Porque age de forma involuntária. Você não consegue controlar. Eu acho que só aí eu respondi já a pergunta. Sim ou não? Respondeu, professor. Então, ele é autônomo. Ele age independente. Você não consegue interferir. E é por isso que você não consegue controlar a sua frequência cardíaca, né? A respiração. Você não consegue controlar. Nossa, se a gente conseguisse, né, seria uma maravilha. Aí eu não precisaria de medicamento para hipertensão. Eu perguntei porque até hoje eu e meu namorado a gente discute, porque uma vez ele me assustou e eu vi um soco nele, mas foi sem querer. Muito bem dado, bem feito. Exatamente. É essa reação, tá,
um susto é uma reação involuntária, né? Se você tiver muito perto, tá? A reação sua, tá? Pode ser essa, pode ser um soco. E vai acertar mesmo, tá? Você está se defendendo. Então, é uma forma involuntária, né? E se tiver um pouquinho mais longe, até você executar, né, o seu consciente já freia, né? Opa, não, né? Mas se for uma coisa muito próxima, tá? A reação é involuntária. É mais ou menos a mesma coisa que você tá à sua casa, distraída, e você encosta a sua mão, vamos supor, numa chapa quente, o fogão, né? A sua mãe estava lá cozinhando lá, desligou o fogo, tirou a panela, você não viu, chega conversando lá e põe a mão em cima da chapa. O que você faz? Se você tiver, tá segurando um copo d'água, vai cair água para todo lado, né? Porque é uma reação involuntária. A medula vai pegar e vai te tirar a mão daquela chapa quente e vai pegar em quem estiver próximo. Entendeu? E a outra vai chacoalhar, vai derrubar água. Então, tudo isso, tá, são reações involuntárias. O simpático é mais ou menos isso. A reação de um susto, tá? Isso é inconsciente. Você não consegue controlar. Por isso que chama autônomo. Ele age por conta própria. E por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade, né, em controlar um paciente hipertenso. Né, porque o simpático está agindo e você está indo lá e bloqueando ele. Aí ele vai lá e age de outra forma, e você precisa dar outro fármaco. Né, a gente vai ver muito isso, tá? Muito isso em farmacologia. Por isso que pacientes crônicos, hipertensos, dificilmente toma um único medicamento. Precisa tomar 2, 3 medicamentos para ir controlando. Porque o sistema é involuntário. Você não consegue controlar. Ok, gente? Deu para entender isso, pessoal? E isso tanto, né, para o simpático quanto para o parasimpático. A mesma coisa. Beleza? Beleza. Tudo certo, professor. Veja, então, gente, as ações fisiológicas, tá, do simpático, do parasimpático, vai depender do mediador, obviamente, mas o mediador é sempre único, né, o simpático e um outro para o parasimpático, mas vai depender muito de quem? Do receptor, né? Eu já dei um exemplo aqui para vocês, que um estímulo pode provocar 2 tipos de efeito em vasos, né? Vai depender o quê? Da região. O que mudou foi o receptor. O receptor, vocês vão ver com a Carla, é uma estrutura definida. O receptor, a gente consegue ver hoje, né? Você consegue saber como ele é, como ele age, como ele faz. Então, é uma estrutura química, já é definida. Os fármacos que a gente vai trabalhar, né, os fármacos são o quê? Um composto químico, estrutura química. E a gente fala que o fármaco ele tem que ser estruturalmente específico. Né? O que é ser estruturalmente específico? Ele tem que ter uma estrutura química específica, definida para agir no receptor. Né? No receptor. Para ter o quê? Atração, afinidade química, fármaco, receptor. A Carla vai falar isso com vocês. Então, aqui, o que eu quero só lembrá-los
é o seguinte, simpático. Nós vamos ver que existe receptor alfa e receptor beta. Esses dois. Obviamente tem o alfa 1, tem o alfa 2, tem o beta 1, tem o beta 2, tem o beta 3, mas é beta. E é alfa. Se é beta, a estrutura dele, do beta 1 e do beta 2, tem pouquíssima coisa que modifica, mas a estrutura específica é beta. E você veja bem, só esses dois para o nosso organismo inteiro. Inteiro. Eu estou falando de vasos periféricos, de vasos cutâneos, de grandes vasos, vaso de músculo, vaso de vísceras. Estou falando do coração, do rim, de bexiga, de esfíncter. Estou falando de tudo. 2 receptores básicos. Então, você veja bem, eu vou fazer um fármaco para bloquear, vamos supor, o beta, o coração. Então, não, eu vou dar um outro exemplo, aí que nós já falamos hoje. É quem que tem asma aqui? Esqueci, me desculpa. Alguma de vocês tinha asma? A Tayane, muito bem. Tayane, você já usou ou usa as bombinhas? Berotec, já usou? Eu já usei, prof. O que você sentia quando você usava o Berotec? Meio que dava uma dilatada, sabe? Aí, aos poucos, eu ia conseguindo respirar normal. E o coração? E a mão, braço? Percebia alguma coisa ou não? Acho que só dava uma acalmada, sabe? Então, eu preciso... Professor, quando eu usava Berotec, depois eu ficava, tipo, tremendo, com o coração acelerado. Teve uma semana específica que eu usei, tipo, direto, fazendo inalação. Nossa, pensei que eu ia morrer. Então, eu tinha mais falta de ar porque eu era muito ansiosa. Aí eu tomava comprimido também, ao invés de só usar a bombinha. Aí, aos poucos, foi diminuindo com o comprimido, então... Mas não foi tanto tempo que eu usei. Eu era bem menor também. Tayane, então, não lembra dos efeitos. Ou eu vou ter que estudar você, Tayane. Mas a Daiane, né, falou especificamente, né, o que acontece. Eu falei o Berotec, a bombinha para asma, que é o mais comum, né, e é um efeito que a gente vê muito. Quando você usa a bombinha, né, você sente tremores e o coração também começa a aumentar. Pô, mas eu estou usando certo remédio para asma, pulmão, por que o coração está interferindo aí no meio? Fica na tua, né? Mas, como eu disse, eu tenho só 2 receptores, o organismo todo. O pulmão, o que faz broncodilatação, é um beta, só que é o beta 2. O coração, o que faz o aumento da frequência, também é beta, é o beta 1. A musculatura esquelética, eu também tenho o beta. O beta 1, que aumenta a contratilidade. Então, quando eu uso um fármaco para asma, para agir em beta 2, hoje em dia, existem muitos fármacos muito específicos para beta 2. Mas, gente, beta é a família. Tem as suas particularidades, beta 1, 2, mas é beta. Então, um fármaco que tem afinidade para beta 2, ele também pode ter afinidade para beta 1. Então, eu estou usando para ter broncodilatação, que é o efeito clínico que eu quero, mas eu vou ter os famosos efeitos adversos, taquicardia, tremor, certo? Isso por quê? Porque está agindo em outros beta. Tá? É isso que nós vamos ver, gente.
é isso que nós vamos estudar, né? Esses alvos, essas classes de fármacos, né? Direcionada para uma coisa, mas sabendo que pode provocar outras. E isso nós temos que saber, né? Nós temos que entender o porquê dos efeitos adversos desses fármacos. E eu preciso saber disso, entender isso, para que a hora que um paciente venha, eu falo, opa, você não pode, certo, usar esse medicamento. Porque vai fazer isso com você e vai te prejudicar. Tá dando para entender, gente, o que a gente vai estudar? Tá sim, professor. E o SNA, gente, ele é importantíssimo, tá? Por quê? Porque ele vai mexer com o nosso corpo todo. Tem muitos fármacos que vai agir a nível de SNA. Então, eu sabendo bem, entendendo bem o SNA, o resto vai. O resto vai. Entendeu? E é isso que eu pretendo, na próxima aula, a gente já começar a direcionar mais para a farmacologia. Hoje, tá, eu tirei o dia para apresentar para vocês, né? Para dar aí alguns exemplos para a gente se situar, pra gente, né, compreender o que a gente vai ver. Certo, gente? Aí, se eu pegar esses dois receptores, alfa e beta, né? Eu vou ver que eu tenho fármacos que vão se ligar ao alfa e vão estimular. Esses são os fármacos agonistas, tá, que a Carla vai falar. Mas eu tenho fármaco também que vai se ligar ao alfa e vai bloquear, não deixa ele agir. Esse é o famoso antagonista. E a mesma coisa para beta, né? Só que hoje nós trabalhamos muito com fármaco seletivo. Ah, esse fármaco é seletivo para beta 1. Ah, esse fármaco é seletivo para beta 2. Tá? Mas essa seletividade, tá? Seletividade não consegue ser 100%. Não consegue. Ah, eu tenho um fármaco aqui para asma que ele é seletivo para beta 2. Ah, então ele só age em beta 2. Então eu posso ficar sossegado que ele não vai dar aumento da frequência cardíaca? Não, eu não posso ficar sossegado. Vai depender a dose, vai depender de cada paciente, da sensibilidade. Uns pacientes podem ter mais TAC, outros menos, e utilizando a mesma dose. Então, isso é muito variável. Tá? E é essas classes que nós vamos ver. Então, a gente vai falar de agonista alfa, antagonista alfa, agonista beta 1, agonista beta 2, antagonista beta 1, antagonista beta, tá? É esse o foco que nós vamos ter em sistema autônomo. Tudo bem, gente? Só que para a gente chegar e falar desses receptores, eu preciso conhecer muito bem antes a sinapse. Esse mecanismo de sinapse, principalmente o simpático, é importantíssimo. E é isso que eu vou iniciar com vocês na nossa próxima aula. Sinapse adrenérgica. Como que o mediador, ele chega na sinapse? O que acontece com o mediador quando ele vai para a sinapse? Quais os caminhos que ele faz? E como é que eu controlo a sinapse? Como é que eu controlo fisiologicamente a liberação desse mediador? Então, tudo isso a gente precisa conhecer. E eu tenho fármacos que vão
ter a sua ação, o seu alvo, na sinapse. Então, por isso que a gente precisa começar conhecendo a sinapse. A gente chama isso de mecanismo de sinapse. Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Muito bem, gente. Feito isso, gente, eu paro aqui com vocês hoje. Aqui. Eu vou interromper a gravação.